momento. Bom, então eu sou a Camila, sou médica veterinária, sou terapeuta integrativa e vou partilhar com vocês um pouquinho do que é o Reiki para mim. Fiquei bem feliz que eu vi que a Edna tá aí, porque a Edna faz parte aqui de um processo que eu vou mostrar. Então vamos lá. Bom, dá para ver os slides, Gi? Dá sim. Só precisa colocar na tela cheia. Bom, então a palestra de hoje, o tema que eu escolhi é para trazer a energia e o reiki. Qual a relação que a energia e o reiki têm nesse processo? E como isso foi para mim? Como é que foi esse processo como reikiana? E já desejo a vocês boas-vindas, aquelas que são reikianas também. Sintam-se à vontade para fazer seus comentários no chat, deixarem suas perguntas e a gente vai partilhar no final. Bom, então vamos falar da energia do reiki. Antes de qualquer coisa, eu vou trazer um pouco da biografia da minha vida, trazendo como é que eu encontrei o reiki, o que o reiki fez de mim. Por quê? A gente vai precisar olhar o reiki como uma ferramenta terapêutica, sim, mas também como uma ferramenta usada por pessoas comuns, que não são grandes mestres, foram de alguma forma escolhidos para seguir essa missão como instrumentos do reiki. Depois a gente vai falar de energia e depois do reiki de maneira geral. Bom, vamos lá. Então, minha biografia de vida, a biografia traz a história da autora, então a história de mim como palestrante, e eu vou compartilhar com vocês algumas fotos. Então, começa comigo pequena, criança, aí com os meus pais, e o meu pai, um amante assíduo de peixes. Então, meu pai já trouxe os animais, o respeito com os animais e com a espécie. André tá rindo da minha cara, né? Eu tô te vendo. Então, olha que interessante. A criança já acabou crescendo com isso. E depois de um tempo, eu e meu irmão fomos os garotos propagandas aí da revista, que o meu pai tem até hoje. Então, tudo que eu faço hoje, eu vejo muito o espelho do meu pai fazendo os vídeos, fazendo as lives e tudo. E olha que interessante, se a gente for notar, colocar aqui nessa foto, o mudrado, o amor já estava vindo de alguma forma para mim, criança, que hoje vai ter uns 5 anos. Olha a cara do meu irmão. Depois disso veio a veterinária e a paixão. Então, eu segui essa paixão do meu pai e me inclinei para trabalhar com os animais. Então, a minha formação é veterinária. E quem me trouxe o reiki foi a veterinária. Quando eu conheci a Sueli, da Humanimal, e ela me apresentou para Simone, que foi minha mestra, e que durante a minha graduação de veterinária, eu comecei o meu caminho com os níveis de reiki. Depois desse processo, eu comecei a me interiorizar, eu comecei a vir para dentro de mim. E eu digo para vocês que não foi no primeiro curso de reiki que eu me tornei reikiana, não. Fui muito rebelde. Fiz o nível 1, guardei o certificado na gaveta, depois fiz o nível 1 de novo, depois fiz o 1 e 2, depois fiz o 3 umas 3 vezes. E esse caminho gerou, olha, mais ou menos uns 13 anos para eu me tornar mestra em 2016. Então, uma vez reikiana, sempre reikiana. De alguma forma, o reiki acaba trazendo para você uma escolha. Então, vocês que são reikianas que estão aí assistindo, ou vocês que não são e que querem ser, é interessante que uma vez que você é iniciado, você sempre é reikiana, não tem pausa no processo. O que pode acontecer é você usar ou não. E aí, ó, Dev Citar aí, ó, Citari, nós aí. Então, em 2016, eu me tornei mestre de reiki. Então, nesse processo de mestre, eu ganhei um sannyasa da minha mestra Simone, que foi o Jarita Vijaya, que é o nome que eu uso de mestre. O que significa Jarita Vijaya? Significa o pássaro que vence, ou o pássaro vitorioso. E isso é um sanya que eu ainda busco muito entender. Por isso que eu acabo fazendo várias coisas, estando em vários lugares, em várias frentes. Confesso para vocês que isso ainda pega em mim, mas eu tenho aceitado bastante.
E aí, depois disso, me veio a honra de conduzir uma equipe de reikianos, de pessoas muito queridas, né? Então, aqui tem parte das pessoas. A única pessoa que não está nessa foto e que faz parte da equipe de reiki hoje, que nós estamos às terças, é a Giovana, que é a nossa querida mestra de cerimônias hoje. Mas aí a gente tem a origem do grupo, que de alguma forma eu uni. Então, eu idealizei um grupo, não tinha ideia de quantas pessoas iam chegar nesse processo, e chegaram muitas pessoas, e hoje a nossa equipe compõe 8 pessoas que seguem aí no reiki. Então, nesse processo todo, eu vejo como um chamado para o despertar. Então, não existe aberrações na vida, apenas intermináveis oportunidades para colocar novo foco em seu caminho, para relembrá-lo com convicção de quem você verdadeiramente é. Então, o reiki veio para mim há 13 anos atrás. Eu refiz, e só fui em 2016 me tornar mestra de reiki. E o meu primeiro curso que eu dei como mestra de reiki foi em 2018. Eu ainda demorei para dar curso. E eu tive que sonhar que eu estava pronta. A Simone, de alguma forma, captou isso e acabou fazendo a primeira iniciação do primeiro ciclo de mestres, que foi eu e a Edna, que está aqui presente até hoje. E depois veio a Simone, veio a Andrea, veio a Celina, e aí a gente tem um ciclo um pouco maior de mestras que foram iniciadas pela nossa mestra. Então, o que a gente precisa saber de todo o processo? Vamos começar a revisar para poder entender o que é essa energia, o que é o reiki e onde as duas se encontram. Como é que é isso? Então, como que a gente vai lembrar? O que a gente vai lembrar de energia? A primeira coisa, o primeiro elemento que traz para a gente energia é o sol. A partir do sol, as plantas fazem a fotossíntese e trazem para a gente o oxigênio que faz com que os animais e os humanos sobrevivam. E isso é muito importante. Depois a gente tem a energia eólica, todos os outros tipos de energia que vão ser mensurados ou não na atualidade. Nesse conceito, a gente não pode esquecer de quem foi o ser que trouxe a equação do que é energia e que tem sido muito trabalhado na física quântica hoje, que é o nosso querido Albert Einstein, que trouxe que energia é matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. O que isso representa? Representa que somos um campo de energia, só que visível. O ser humano é um campo de energia que ultrapassa e que traz vários corpos. Tem um gato atrás de mim. Vários corpos. E isso é algo que a gente muitas vezes percebe com pequenos sinais. Quem já pensou em alguém e a pessoa mandou uma mensagem, ou quem de repente tocou o telefone e já falou, ai, minha mãe, ai, minha amiga. Quem de repente olhou para alguém e viu que aquela pessoa, putz, não é legal ou é legal. Então, tudo isso é explicado por Albert Einstein quando ele traz que a energia pode ser palpável como o nosso corpo, ou sutil, como um simples olhar, como um simples chegar. Então, quem nunca teve uma plantinha em casa que foi alguma pessoa e de repente a planta morreu? Quem nunca entrou num lugar que se sentiu super bem em casa e foi em outro lugar que não se sentiu? Então, segundo o nosso querido Einstein, isso é energia. Não apenas energia do sol, não apenas energia térmica, energia química, energia cinética, não. É energia sutil, é energia vital, é energia. E aí a gente entra num outro conceito. Então, Einstein traz pra gente que tudo é energia, e isso é o que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. E olha como Einstein era à frente do seu tempo. Ele traz um outro conceito. Ele traz que, já que tudo é energia, você é capaz de sintonizar a frequência que você quer. Você é capaz de estar bem ou se permitir ficar ruim. E eu ouso dizer aqui para vocês que estão assistindo que muitas vezes a gente fica ruim pelo outro e não por nós. Então, às vezes alguém lá tá nervoso, brigando com alguma coisa e você entra na briga. E Einstein traz pra gente um conceito real do que é energia e como é que a gente pode trabalhar com ela. E aí a gente traz o reiki. Então, o reiki é uma das práticas integrativas que vai trabalhar sim energia
E, na realidade, vai trabalhar a união de duas energias. Quando a gente pensa no Reiki, a primeira energia que ele traz é a energia Rei. O que é a energia Rei? Aqui, né, até eu achei bem legal esse slide, até peguei esse Reiki online, ele trouxe que Rei tem como tradução a essência energética cósmica. O que isso significa? Significa que a energia Rei é a energia que nutre a Terra. Então, seria a energia do Criador, do universo, na linguagem espiritualista, do princípio inteligente, do Alfa e Ômega, do Deus Pai, que vai estar disposta no universo, que traz para a gente os milagres, que traz para a gente a sensação de que existe algo além de nós. Então, é essa energia, quando a gente traz a derivação da palavra Rei. Rei, energia cósmica. E o que seria o Ti? O Ti é a energia da força da vida. O Ti é a minha energia, é a minha essência, é a minha alma. O Ti é trabalhado tanto na medicina tradicional chinesa, quanto na medicina tradicional japonesa, quanto na Ayurveda. Então, a gente pode achar como Ti, como Ki, como Pi. Toda essa energia que é citada nessa literatura oriental traz para a gente o quê? Cada ser vivo carrega dentro de si uma fonte energética. Então, o que é o Reiki? Quem que é esse ser? Quem que é esse reikiano? É aquele capaz de trazer a energia do universo através da conexão com a minha energia e se tornar um canal oco por onde essa energia passa e é capaz de auxiliar aqueles que entram em contato com a gente. E como é que isso começou? De onde que veio o Reiki? Quem que foi que inventou esse Reiki? Então vamos lá, vamos fazer mais uma revisão. Então como que tudo começou? Começou com o nosso querido Mikao Usui, começou no Japão. A literatura varia bastante, mas eu gosto de contar uma pequena historinha. Então, um grande professor, um grande mestre, como muito chamado lá no Japão, como mestre Seisei, ele foi questionado por algum aluno, por alguma coisa, que trouxe um pouco da literatura que trazia Jesus. E essa é a forma que eu sigo na história. Mas vocês vão ver que vários professores, então isso é muito aberto. E é interessante que essa literatura antiga, a gente tem várias vertentes. Mas eu acredito que, de alguma forma, alguém perguntou para ele como é que Jesus curava e, de alguma forma, essa pergunta trouxe um chamado de vida. Ele foi buscar essa história. E como é que ele foi buscar essa história? Estudando e se autoconhecendo, indo para dentro. Ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi para as montanhas, e aí ele seguiu uma busca interna para, assim, estar pronto aí para canalizar o Reiki. A literatura também varia. Quanto tempo isso levou? Então, tem literatura que diz que ele levou 10 anos depois que ele foi trazido esse questionamento, ele foi na busca. Tem literatura que fala que foram 20, 15 anos. Então, não dá para a gente saber ao certo, mas foram anos de preparo para que ele trouxesse essa técnica. Então, o que ele traz para a gente? Ele traz para a gente a seguinte coisa que a gente teoricamente já sabe, mas é difícil, né? Que todos os princípios do céu e da terra vivem dentro de nós. A vida é a verdade e assim jamais mudará. Tudo no céu e na terra respira. A respiração é o fio que mantém o conjunto da criação. Quando as inúmeras variações do sopro universais puderem ser sentidas, o indivíduo terá verdadeiramente nascido. Como é que Mikao descobriu isso? Trazendo uma busca interna. Quando ele traz a respiração, ele já traz que cada ser pode ser um canal de energia. Um canal desse sopro universal, um canal dessa energia do Criador, do princípio inteligente. E a partir do momento que a gente se permite que isso passe, cada um de nós nasce de novo, desperta de novo. E aí ele traz o quê? E aí o que ele fez? Então, na história dele, ele fez a sua busca e de repente, quando ele achou os escritos que traziam um pouco da informação que ele buscava, ele foi para o monte meditar e jejuar. E ele ficou ali no monte
por 21 dias. No 21º dia, ele sentiu um sopro de luz e nesse momento ele trouxe o reiki. Então ele entendeu essa energia. Quando ele entendeu que dessa forma ele podia curar e auxiliar o outro, ele desceu do monte e começou a fazer o trabalho em toda a cidade. E ele foi primeiro nas pessoas que no julgamento dele precisavam ser curados, precisavam mudar, precisavam dessa energia tão maravilhosa que ele tinha descoberto. Quantos de nós não começamos Theta Healing, terapia floral, cromoterapia e várias outras terapias que a gente quer passar para os outros, né? Ai, vamos lá, não, é muito bom. E muitas vezes a pessoa não está preparada. E foi, infelizmente, o que Mikao Usui percebeu. Ele curou muitas pessoas leprosas, moradores de rua, pessoas sem dinheiro naquela época, que estavam ali à mercê, implorando por ajuda. E para surpresa dele, quando ele voltou ao monte, ele viu que as pessoas estavam nas mesmas condições. Tem um relato bem bonito que eu li de Mikao. Na verdade, eu não sei nem se foi ele que escreveu ou não, porque ocorre dúvida quando você vai ler, mas eu achei bem legal que ele questionou uma pessoa sobre isso. Como é que você foi curado? Você estava ótimo, você estava cheio do reiki, você estava vivo. Você estava reclamando para mim que você não estava bem? E a pessoa virou para ele e falou: mestre, sensei, eu só sei fazer isso. E aí Mikao subiu ao monte novamente. E ficou mais 21 dias meditando a respeito da técnica que ele havia descoberto. E nesse processo, ele canalizou o que a gente chama de 5 princípios do reiki. Então ele traz que todo reikiano precisa começar a praticar 5 princípios. Eu diria que os 5 princípios giram em torno de um único, que é o só por hoje. Só hoje. Não é amanhã, não é o que foi, é hoje. Só por hoje, não se zangue, não se irrite, não se enraiveça. O só por hoje, não se preocupe. A preocupação traz... Vaya, los datos que me están fuera de rango. Sorry. ¿Quieres probar con otro? Meu celular está em espanhol, gente. Não se preocupe. A preocupação traz o futuro. Não, hoje, presente. Só por hoje, seja grato, grata a tudo que te acontece, não só as coisas boas. O só por hoje, cumpra seu dever, seu trabalho com honestidade e gratidão, mas honestidade bilateral. Você honesto com o outro e com você. Terapeutas aí que estão assistindo, trabalhadores, não adianta você dar um desconto para a pessoa que você sai perdendo no seu processo. Então, honestidade e só por hoje, honre e seja bondoso com todos os seres. Então, a partir daí, Mikao traz a questão de que todo reikiano, por ele iniciado, precisava começar a praticar os 5 princípios. E aí eu pergunto para os reikianos que estão assistindo hoje, né? Você cumpre? Você pratica os princípios? Como é que é para você? Confesso que é muito difícil também. Principalmente, eu tenho trabalhado muito em mim, no meu ser, já que eu me expus aí como criança e tudo. O Só por Hoje trabalha honestamente. Porque sabe o que eu percebi? Que eu estava ajudando as pessoas não estavam fazendo a troca. Então, vamos supor que eu atendo a Edna e eu falo assim, ó, Edna, eu vou te atender, mas a gente vai fazer a troca, sei lá, a Edna é aromaterapeuta, eu quero um óleo como troca, ou um atendimento. E aí, o que eu fui vendo? Eu ia atendendo a paciente e a pessoa não ia me dando o óleo, cumprindo a parte dela. E aí eu percebi que eu estava sendo desonesta comigo. Que eu estava ajudando o outro e de forma o outro não estava se comprometendo com isso e trazendo a troca, o dar e receber. Então eu vi que para mim é difícil e ainda tenho praticado isso. Mas o viver no presente é a base dos 5 princípios. E aí o nosso querido Mikao iniciou outros mestres, porque numa hora ou outra nós vamos embora. E o próximo grão-mestre que ele iniciou foi o Dr. Hayashi. O que Hayashi fez? Mikao trouxe
alguns mestres de Reiki e um deles foi Hayashi. Hayashi se tornou sucessor de Mikao, o grão-mestre. Então, eu, a Edna, a Andréia, nós somos mestres Seisei. Sempre tem um grão-mestre que rege a hierarquia do Reiki. E esse foi Hayashi. Hayashi honrou Mikao, mas ele percebeu que o reikiano precisava de algumas etapas antes de se tornar mestre. E ele trouxe os níveis de Reiki. Hayashi acreditava que só depois da pessoa praticar por anos o nível 1, anos, não é meses, não é de um dia para o outro, ela podia ir para o nível 2. Depois de anos, nível 3. Depois de anos, estudar, supervisão, ia ser um mestre. E aí ia poder iniciar outros e criar a sua egrégora dentro do Reiki. Então, Hayashi trouxe isso e Hayashi foi muito, muito famoso por criar o Hospital do Reiki. Então, Hayashi foi fantástico e ele que trouxe a sistematização. Mestre Mikao Usui, vocês vão ver que ele foi muito romântico, então ele traz uma filosofia muito de entrega. E ele mesmo percebeu que em alguns momentos as pessoas que ele iniciava e que ele curava não se comprometiam com a própria cura e acabavam caindo depois de novo na doença e nos ganhos que ela traz. E foi Hayashi que trouxe que, uma vez que a pessoa escolheu ser reikiano, ela precisava se preparar para os níveis. Então, uma formação pelo Hayashi, os escritos dizem que para uma pessoa formada pelo Hayashi se tornar mestre de Reiki, muitas vezes iam para mais de 10 anos. E hoje a gente já vê que é muito diferente. Tem gente que está vendendo curso de Reiki um atrás do outro, então varia de mestre a mestre. Depois de Hayashi, Hayashi tratou a nossa querida Madame Takata. Takata foi diagnosticada com câncer. Foi dado para ela pouquíssimos dias. E ela ouviu falar do trabalho e do hospital do Dr. Hayashi. Takata era do Havaí. E ela voou para o Japão e ficou internada por meses no hospital de Reiki do Hayashi. Nesse processo de desintoxicação, ela foi curada do câncer, da doença que ela tinha, porque também tem literatura que fala que era câncer, mas era uma doença terminal. Depois disso, ela pediu para que Hayashi a iniciasse. E ela começou a jornada, indo e vindo, Japão, Havaí, Japão, Havaí. Até que Hayashi a iniciou como mestra e, na partida de Dr. Hayashi, Takata foi escolhida para ser a grã-mestre. E foi Takata que trouxe o Reiki para o Brasil, para os outros lugares. Ela que disseminou, tirou o Reiki do Japão. No momento que ela se tornou mestre, ela já começou um trabalho no Havaí. E depois da Takata, veio a neta dela, Phyllis, que foi a sucessora como grão-mestre, que tem vários vídeos. A Phyllis é mais recente, então, se vocês procurarem, tem vários vídeos dela no YouTube, tudo estão todos em inglês, que trazem um pouco da visão dela para o Reiki. Então, a Phyllis foi a sucessora da Takata, e nesse processo de sucessão, ela faleceu faz pouco tempo, e agora estão escolhendo quem que vai ser o grão-mestre. Então, a partir dessa história, surgiu o nosso querido Reiki. Então, essa é um pouquinho, rapidamente, da nossa biografia. E agora, para falar, então, lembrando, quem trouxe para nós os níveis do Reiki foi o nosso querido Hayashi. E quais são esses níveis? Então, a primeira coisa, toda pessoa, para se tornar reikiano, ela precisa escolher um mestre. Na minha concepção, com todo respeito aos mestres e aos reikianos que estão aqui, eu acredito que o reikiano precisa continuar com esse mestre. E se esse reikiano chega até nós, ele precisa acompanhar a gente, porque ele entra na nossa linhagem. Então, a partir do momento que o mestre está lá colocando a mão na cabeça do reikiano, ele se torna responsável por aquela pessoa energeticamente. A guiar, a conduzir, a olhar, a cuidar. Então, por isso, é muito sério. Pelo menos para mim, isso é muito sério. Se a gente for pegar a origem japonesa, as lutas marciais, a gente vê como é demorado uma mudança de faixa,
todo esse processo. Então, a partir do momento que você escolhe um mestre de reiki e ele te inicia, você começa a sua jornada. Então, o que o reikiano faz a partir desse momento? Ele vai pegar a energia cósmica, a energia que está no universo, energia universal, unir com a energia humana dele, e a partir dali ele se torna um canal de energia. Através do sopro, do olhar, das mãos, essa energia vai chegar ao nosso paciente. Então, ocorre nesse momento uma conexão com a energia da Terra que sobe e desce pelo instrumento, que nada mais é do que o humano que escolhe ser reikiano. Então, reikiano se torna um instrumento e pode, sim, trabalhar o paciente. E aí, como é que Hayashi trouxe os níveis? Eles uniram os níveis com símbolos sagrados. Os símbolos sagrados já vieram por Mikao. Mikao já trouxe os símbolos, mas Mikao acabava dando os símbolos no curso, na formação dele. Hayashi não. Hayashi, quando ele sistematizou o reiki, ele trouxe os símbolos como sagrado. Então, hoje a gente acha os símbolos do reiki aí na internet e tudo, mas na realidade são símbolos sagrados que devem ser usados pelos reikianos a serviço do trabalho e do seu ser. Símbolos que devem ser escondidos e protegidos e não dissipados assim à torto à direito, como muitas vezes ocorre. Então, nesse processo, existe uma escala. Não dá para você ser nível 1 e já ser um mestre. Você vai nível 1, nível 2, nível 3 ou 3A e nível 3B ou mestre, como uma escalada. A partir dessa escalada, a gente vai se tornar mestre e vai poder aí iniciar outras pessoas. O que acontece? Muda alguma coisa? Muda. Você vai recebendo alguns símbolos a mais para você fazer esse processo. Mas muda o nível que você faz de intervenção no seu paciente. O nível de cura que você vai trabalhar. Então, por exemplo, nível 1, os reikianos nível 1 conseguem trabalhar o corpo físico e os corpos energéticos. O nível 2 consegue trabalhar as emoções, a mente, o físico energético e enviar reiki à distância também. O nível 3A ou nível 3, além de tudo isso, consegue trabalhar nível espiritual. E para o reiki, eles vão ganhar um símbolo que acaba com tempo e distância. Por isso que no nível 3, o reikiano pode fazer cirurgia de reiki e pode também trabalhar algumas questões kármicas no processo aí do paciente. E no nível 3B ou mestrado, o reikiano se torna um mestre e professor. Quando ele aceita ser mestre e professor, isso traz para ele, sim, uma responsabilidade de conduzir algum trabalho, de começar a dar os seus cursos, mas de usar o reiki de alguma forma. Porque ele escolheu ser um mestre Seisei, ser um professor e formar discípulos. Então, é claro que isso... Opa, de novo. É claro que isso tem um tempo. Não é uma coisa rápida, né? Eu levei quase 2 anos aí para me preparar para dar o curso. E mesmo assim, agora na quarentena, eu estou meio reticente com curso online. Eu gosto de curso presencial. Mas isso é uma coisa que varia de mestre para mestre. Então, perceber essa linhagem e quanto tempo você precisa, quanto tempo cada um precisa para passar de nível a nível. E aí se interiorizando. Lembrando que todos os níveis vão exigir 21 dias de limpeza, vão exigir autoaplicação e autocuidado para você se preparar para ser um reikiano e passar o reiki aí adiante. A partir daí, o que mais que a gente precisa saber do reiki? Então, só para vocês verem, reiki, então, nível 1, como que você tem a passagem de energia, né, que passa pelos nossos chakras, os corpos energéticos. Quando você recebe o nível 2, já tem uma ampliação. Quando você recebe o nível 3 e quando você recebe o título de mestre ou 3B. Então, a ampliação do potencial que você tem de canalização dessa energia, que é uma prática terapêutica. Então, Johnny DeCarli, que é uma referência no Reiki, ele traz o seguinte:
Na prática do método Reiki, o reikiano atrai as situações com as quais precisa trabalhar. A lei da atração começa a vigorar à medida que o campo energético do reikiano se desenvolve. As pessoas passam a ser encaminhadas de diversas maneiras para o reikiano em busca de ajuda. Percebam uma coisa. Quando você se torna reikiano, e aí aquelas que querem saber mais e tudo, quando você se torna reikiano, você diz sim para um chamado, de um despertar. A partir desse momento, você se torna um curador, você se torna uma pessoa que tem uma habilidade que pode ajudar os outros. E a partir do momento que você se auto-aplica, se liga com os princípios do Reiki, olha, vigia seus olhos, seus ouvidos, sua boca, começa a ter umas mudanças práticas na vida, você começa a aumentar a energia vital que você tem. E essa energia aumenta todos os seus campos energéticos. A partir daí, o reikiano começa a receber pessoas que buscam ajuda. Não necessariamente em consultório para aplicar o reiki. Prestem atenção na vida de vocês. Pessoas que chegam de diversas formas. E existe, sim, uma lei da atração que se desenvolve e que traz essas pessoas para você. Nesse contexto, então, na prática, o que a gente precisa lembrar? Na prática do método Reiki, o reikiano deve aprender a deixar a energia fluir através dele, desenvolvendo um posicionamento passivo em relação aos resultados, evitando a tentação de querer comandar a energia ou forçá-la a se manifestar. Então, lembra que eu falei no começo? O reikiano ele vai precisar vigiar o ego e as coisas. E vigiar também a tentação de achar que é ele que manda, que comanda. Forçando para que a pessoa ou faça o reiki, falando que o reiki é muito bom, ou então amando muito, cure. A energia não está no nosso controle. Então, você é apenas um instrumento da energia universal que se conecta à sua energia vital, trazendo aí o reiki como uma ferramenta também de Johnny DeCarlo. Nesse processo, como é que funciona o reiki? Como é que ele age? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o reiki vai agir nos chakras, que são centros de energia dispostos no nosso corpo, e nos nossos corpos energéticos ou corpos sutis, que vão desde o nosso corpo físico até o nosso corpo duplo etérico, até o nosso corpo emocional, até o nosso corpo mental, inferior e superior, e até os nossos corpos espirituais. Então, o reiki vai atuar no corpo de maneira integral. Nesse processo, a gente vai trabalhar o paciente de forma geral. E olha que interessante, seria muito bom o paciente chegar para a gente apenas com uma preocupação, apenas chateado, mas ainda no Ocidente a gente tem a cultura de só procurar ajuda quando precisa, quando está doendo, quando tem uma doença instalada. Então, reiki é uma técnica que é preventiva e profilática também. E o reikiano, uma vez iniciado, ele recebe também às mãos o posicionamento para se auto-aplicar, se auto-curar, se auto-olhar. A partir daí, Mikao Usui traz o seguinte: nos dias de hoje, as pessoas necessitam de melhorar e de reconstruir interior e exteriormente a vida. Daí que a razão do lançamento do meu método para o público destina-se a ajudar pessoas com doenças no corpo e na mente. Então, Mikao desenvolveu uma técnica que ele quer ajudar o corpo e a mente, de modo geral, reconstruindo o que acontece internamente e externamente. Nesse processo, como é que eu finalizo a nossa aula de hoje? O que eu trago para concluir a minha palestra? E convidar vocês aí para a prática do reiki mesmo, para despertar nossa criança e receber o reiki. A partir daí, a gente precisa lembrar que o reiki, em 2017, foi considerado e incluído na política de saúde, trazendo uma prática reconhecida pelo Sistema Único de Saúde. Então, o reikiano vai precisar buscar os seus certificados e, a partir daí, vai poder usar como um trabalho que pode, sim, gerar dinheiro. Em nenhum momento, Mikao diz que você não precisa cobrar pelo reiki. Muito pelo contrário, ele traz um princípio do trabalho honestamente.
Então, Reiki entra como uma prática integrativa e complementar, que, se Deus quiser, vai ser incluído. Já é incluído de maneira gratuita, mas, se Deus quiser, vamos ter profissionais aí sendo contratados para trabalhar com Reiki. Seguindo, não esquecendo que a palavra vai significar energia cósmica universal, que é a energia divina da criação, mais a nossa energia vital, que anima o nosso corpo, a nossa vida, e que corresponde nos indianos ao prana, a essência, o sopro de vida, a alma. E nesse processo, com o Reiki, qualquer pessoa pode despertar dentro de si energia cósmica universal, ligar-se a ela e com ela harmonizar sua energia vital, bem como de qualquer outra pessoa ou ser vivo. Na literatura também, o que diz é que todo mundo nasce reikiano. Então, até os 7 anos de idade, percebam as crianças, como elas colocam a mão e às vezes melhora mesmo, e melhora. Percebam os animais. Mas depois, quando a gente começa a entrar em contato com o mundo, o véu, o nosso chakra coronário se fecha a partir dos 7 anos, 7 anos e meio. E a gente esquece. Então, o Reiki vai desbloquear, o mestre desbloquear o chakra para que você se torne um canal novamente. A partir daí, o Reiki, Mikao traz para a gente que o Reiki sempre existiu. É uma energia que está em nós e precisamos apenas acessá-la. Os símbolos revelados por Mikao servem apenas para acelerar esse processo aqui do Amo Massagem, que eu peguei também, que eu achei bem legal, e que traz pra gente o Reiki como uma técnica que apenas está sendo cada vez mais redescoberta. Então, os preceitos do Reiki não pregam uma filosofia, um credo ou uma religião, mas um modo de viver baseado na calma, na confiança, na gratidão, na honestidade, na justiça e na bondade. Então, não tem ligação e conotação nenhuma religiosa. É simplesmente uma técnica de cura que é trazida aí e que hoje é reconhecida no Brasil como uma prática integrativa e complementar. Então, é óbvio que o convite, né, antes do Reiki, depois do Reiki, isso acontece muito. Então, um convite fantástico aí para a gente perceber, experienciar, que eu vou convidar vocês para fazerem agora. E um convite que eu deixo a vocês aqui hoje, que estão presentes, aqueles que assistirem esse vídeo no meu canal do YouTube. Então, canalizar o Reiki depende do reikiano e não do ambiente externo. O local é importante, mas ele não faz o reikiano. O reikiano é que faz o ambiente através do amor incondicional com que ele trabalha. Ou seja, reikianos de plantão, vocês estão ruins? O ideal é que você se auto-aplique e se cuide. Não é o ambiente que deixou você ruim. É simplesmente o seu ambiente interno que precisa ser olhado. Então, também de Johnny Decay. Então, convido vocês ao nosso ambulatório de Reiki online, todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, via Zoom. Então, aqui da equipe que estão representando, acho que está a Giovana e a Andrea, né, representando a nossa equipe de Reiki. Então, aquelas que quiserem receber o Reiki, a gente está com palestras breves também. Então, a gente segue aí toda terça-feira, gratuito, para aqueles que quiserem contribuir espontaneamente podem. Então, super convidados para o ambulatório. E também para o nosso grupo de reikianos, o grupo Vijaya Rei, que traz o envio de Reiki todos os dias, das 10 às 10h30. Então, se você sentiu é reikiano, quer participar, quer ajudar o planeta, o momento que a gente está, entre em contato com a gente também para fazer parte aí do nosso grupo de terapeutas que fazem o envio diário das 10 às 10h30 para o planeta e sempre conectando, se auto-aplicando. Então, se o Reiki se espalhar pelo mundo, ele tocará o coração do homem e a moral da sociedade. Ele será útil para muitas pessoas, curando não apenas a doença, mas a Terra como um todo. Então, Mikao Usui trouxe, deixou para a gente isso. O Reiki chegando e espalhando para todo o mundo. Então, gostaria de muito agradecer vocês e agradecer ao nosso querido mestre Mikao Usui, que trouxe para a gente essa técnica e que hoje eu honro e reverencio, porque hoje eu sou parte da hierarquia que passa o Reiki adiante, ativamente fazendo aí o meu papel como mestra de Reiki e unindo as pessoas e trazendo dessa forma. Então, queria agradecer vocês todas por estarem aqui hoje.
E queria convidar, antes de abrir o chat para as perguntas, tirar as dúvidas e tudo mais, vou convidar vocês a serenarem os corações de vocês aí, guardarem os papéis, as coisas, e vou convidar vocês agora a simplesmente ouvirem uma música, uns 4 minutinhos para a gente ouvir a música, e aí a gente abre para as perguntas, se tiver pergunta, se não tiver. Então, a partir de agora, eu vou finalizar a nossa gravação, agradecendo vocês, finalizando agora.